Hoje eu quero te contar um segredo. E é um segredo bem poderoso. O mundo é o playground do pensamento. É o parque de diversões dos nossos pensamentos. E isso quer dizer que o nosso pensamento ele é extremamente poderoso para criar coisas concretas no mundo que a gente enxerga aí todo dia. E eu vou contar alguns segredos sobre como isso funciona e como isso tu pode botar isso em prática na tua vida, utilizar melhor a ferramenta do pensamento, tanto para o teu bem quanto para o teu mal. Então, cuidado de como tu vai utilizar esse conhecimento. Eu sou o Luiz Henrique de Souza e bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Bom, então o mundo sendo o playground do pensamento, o nosso pensamento tem muita força e muito poder. Na verdade, tudo que não é natural foi criado pela mente humana. Então, roupas, carros, móveis, casas, apartamentos, tudo que a gente vê na rua, avião, meio de transporte, meio de comunicação, essa maravilha da internet, que eu posso estar criando vídeos aqui, espalhando para o mundo inteiro, tudo isso é fruto desse poder do pensamento que a gente tem. E é interessante entender que o pensamento é tanto consciente, aquilo que a gente consegue estar falando e percebendo nesse momento, como o subconsciente e o inconsciente. Então, o subconsciente é onde emerge, está lá, ele é uma mochila, um estoque, um armazém cheio de coisas do passado que a gente acumulou. Tanto memórias psicológicas ruins, quanto conhecimentos práticos que a gente usa. Eu preciso saber me comunicar, cada palavra é um símbolo que as outras pessoas entendem. Mas tem muita coisa interessante e muita coisa que não é legal. Muitas crenças que a gente acabou sendo ensinado que o mundo era assim e, na verdade, o mundo não é dessa forma. E essas crenças também impedem, muitas vezes, a gente conseguir alguma coisa ou lidar melhor com certas situações. E todo pensamento influencia o jeito que a gente se sente. Sabe, eu posso ter um pensamento muito idealista sobre o meu país. Uau, aparece a bandeira do Brasil e eu choro de emoção. Isso quer dizer que eu tenho uma crença, um pensamento, coisas acumuladas de emoção ligadas à grandiosidade do país e tudo mais. Então, a nossa mente aceita muita coisa sem saber se isso é verdade ou não. A gente nem sabe muita coisa até que certo ponto isso é legal, é real ou não é. Eu não vou entrar tanto nesses detalhes. O que eu preciso falar para vocês hoje é que esse pensamento, que toda hora a gente está tendo novos pensamentos, e eles vão meio que brotando na nossa mente consciente, até porque desafio vocês a descobrir qual é o próximo pensamento que vai vir na cabeça de vocês nesse momento. Não dá para saber. A gente não consegue criar o nosso próximo pensamento. Ele simplesmente surge na nossa mente consciente. Isso quer dizer que esse subconsciente tem um poder incrível, porque tem muito lixo lá dentro e esse lixo está criando a nossa vida como é agora, nesse momento. Muito se fala em lei da atração, criação da realidade, e muita coisa é válida, tá? E eu vou explicar de um jeito bem raso, mas eu acho que bem aplicável um pouco do que eu acredito e um pouco do que eu vejo e aplico desse conhecimento. Antes de entrar na prática disso tudo, eu quero dividir o mundo entre esse playground do pensamento, mas esse playground do pensamento está totalmente ligado ao sofrimento e ao desejo. E essa roda do que a gente já vive, sabe? A gente quer muito alcançar alguma coisa. Seja isso material, que a gente chama, é dinheiro, é conseguir outro companheiro na minha vida, uma companheira, ter um amor, ter bens, ou atingir uma iluminação espiritual, sabe, cuidar dos outros, ser idealista, construir um país melhor. Tudo isso, tudo que é o eu, está dentro dessa roda do pensamento ainda, que sempre vai carregar desejo e dor. Tristeza. Então a gente meio que está preso nisso. E enquanto a gente estiver preso nessa roda de desejo, sofrimento, do pensamento, do eu que é criado pelo pensamento, porque não existe eu sem o pensamento. Eu, o ego, o que eu chamo de Luiz Henrique,
não existe sem o pensamento por trás. É o pensamento que dá vida para esse personagem que eu sou. Só que, no entanto, a única forma de sair dessa roda de sofrimento e prazer do pensamento é a compreensão do que a gente é. E a gente aí sim, quanto mais vazio a gente tiver sobre o que a gente abre as portas para algo que está além do pensamento. Esse algo além do pensamento é incrível, faz parte do que a gente pode ser, não é o jeito que a gente opera hoje, mas faz parte do que cada um dos seres humanos pode ser, tá? Mas a gente ainda está completamente preso no pensamento e nessa roda. Falando isso, então, utilizando o pensamento como uma ferramenta prática, porque a gente está preso dentro desse playground do pensamento ainda, e a única forma disso é compreender o que a gente é, para a gente sair e poder utilizar o supra-pensamental, poder receber isso diretamente no nosso cérebro, que é um receptor, ou do nosso subconsciente, poluído e fragmentado, ou dessa inteligência maravilhosa que pode operar através da gente. Mas estando dentro do mundo do pensamento, preso aqui, eu posso usar meu pensamento para fazer muita coisa. Então, a nossa realidade é muito criada pelo que a gente pensa. E aí as 3 dicas é o quê? Primeira coisa, vocês têm que, se vocês quiserem criar uma nova realidade na vida de vocês, vocês têm que criar uma imagem mental disso. É fácil, porque pode ser algo que vocês queiram muito. Então, tem que sentir, tem que criar isso mentalmente, criem a situação, depois sintam como se isso fosse real. Aí tá uma parte mais difícil, porque o pensamento tu pode criar essa imagem mental, mas é muito mais difícil mentir para ti mesmo sobre a emoção daquilo já existir na tua mente. E quando existe, tu se põe naquela situação como um filme. A gente pode chorar quando o cachorrinho do filme morre. Mas não é real, a gente sabe que aquilo não é real, mas a gente tá chorando, porque naquele momento é real pra gente. É a mesma coisa que a gente tem que fazer na hora de co-criar alguma coisa. Pensa naquilo, cria mentalmente, sente como se já existisse. Se perder o cachorrinho, tem que chorar, porque o cachorrinho morreu e ele vai morrer. Ou tu vai, sabe, eu vou conquistar tal coisa, eu vou comprar o carro que eu queria, ok. Tu vai chorar quando tu vê teu carro de verdade, que é teu sonho, então chora agora. E quando isso for tão genuíno que funcionar, quando tu estiver tão emocionado com a tua conquista, sem ter conquistado fisicamente ela vai se concretizar no mundo físico. E a última dica que eu quero dar é sobre as crenças que podem limitar, as crenças limitantes que vão limitar essa atuação da criação que a gente está tendo conscientemente. As crenças servem para barrar muitas coisas e elas barram esses pensamentos porque, no fundo, a gente não acredita que eles possam ser realizados. E as crenças são de todos os tipos. São coisas que a gente foi ensinado no colégio, em casa, na sociedade, que a realidade é assim. Então, se ensinaram para vocês que a vida é difícil e é uma batalha, tu vai dizer, cara, que besteira isso do lei do pensamento, a vida é uma batalha. E a vida vai ser sempre uma batalha para ti. Sempre vai ser uma batalha. Tu tá criando a tua própria realidade nisso. Tem gente que toca piano, faz um jingle, ganha lá não sei quanto de dinheiro e aquele jingle ficou famoso e o resto da vida vai ser sustentado por 10 minutos na frente do piano gravando. Posso dar vários casos, mas não é isso. O que eu quero dizer é que a nossa mente cria essa realidade e a nossa realidade não é legal, o que a gente vê na rua. Para limpar essas crenças que podem impedir que esses pensamentos e sentimentos virem uma realidade, a gente tem que entender e mudar algumas coisas que estão profundamente enraizadas dentro da gente. Então, se você tem algum problema com dinheiro, sabe? Tua família te ensinou que o dinheiro é difícil de conquistar, suado, e tem que cuidar muito dele, isso vai se tornar uma realidade na tua vida. Para te manifestar alguma coisa em relação material, em relação a isso, a ter mais dinheiro, ou conquistar o dinheiro de outra forma, tu tem que limpar essas crenças. Eu posso falar mais sobre essa limpeza de crenças, eu já falei um pouquinho de Ho'oponopono, eu vou falar mais, que é super importante poder fazer esse tipo de limpeza. Ou outra sobre amor, olha, tu não pode ter amor e amor não existe, sabe? Pega algum familiar que estava muito revoltado na esfera amorosa e ele criou isso na tua mente.
então para ti o amor nunca vai existir. E os padrões na nossa vida se repetem e se repetem. Então, as dicas são essas. Na verdade, é meio que simples. É difícil de aplicar. Difícil porque a gente está cheio desse lixo dentro da gente. E muitos dos nossos sonhos que a gente tem, a gente não consegue se enxergar realizando eles, sabe? Mentalmente e no sentimento. O meu sonho é ter um filho, mas tu consegue ter essa imagem mental e tu consegue, sabe, se emocionar porque aquele filho já existe, acabou, ele já existe. Vê tuas crenças e eu acredito muito que tu pode co-criar coisas que são muito genuínas na tua vida. Sabe? Se eu quero determinada situação, eu busco aquilo genuinamente. Aquela felicidade já deve existir dentro de mim. Eu quero muito aquilo. E às vezes eu só preciso limpar um pouco das minhas crenças que estão me impedindo de atingir o que eu quero realmente. E a ação no mundo real, ela sempre confirma todo esse nosso desejo. Eu quero um novo emprego, quero mesmo, mas ao mesmo tempo eu não faço nada para ir atrás desse novo emprego. Quer dizer que a gente tem alguma coisa bloqueando isso, porque a ação flui automaticamente da gente quando a gente está alinhado com esse nosso pensamento. Flui automaticamente quando a gente tem esse desejo de dizer eu vou conquistar ele. Então é óbvio que eu tenho uma ação por trás de tudo isso. Todas as nossas ações são baseadas no que a gente acredita, no que a gente pensa e no que a gente sente. E às vezes, eu não falei também, mas às vezes o pensamento e a emoção podem não andar de mãos dadas. Pode ter alguns conflitos nisso sim. Eu sinto tal coisa, mas eu acho que isso é errado. Que é aquela crença que a gente tem que limpar. Para a gente poder concretizar tudo isso no mundo físico, no mundo real. Lembrando que esse mundo é esse playground do pensamento, onde a gente fica preso tanto no prazer e nas coisas que a gente realmente deseja, e no sofrimento que a gente carrega com muita coisa, porque é um mundo impermanente e todo pensamento ele é parcial. Mas dentro desse contexto a gente pode fazer muito proveito dessas regras e a gente pode fazer muita coisa pela nossa vida e pela vida das pessoas que estão ao nosso redor também. Gostou desse vídeo? Compartilha, deixa o comentário, se inscreva no canal, certo? Compartilha com todo mundo que tu acredita que está precisando ouvir essa mensagem nesse momento, de verdade. Nos vemos no próximo vídeo e foi um prazer estar aqui contigo, de verdade. É uma das minhas cocriações, estar fazendo isso. Eu cocriei esse meu cenário aqui atrás, há muito tempo eu queria, mas eu que bloqueava muitas das coisas que eu realmente queria na minha vida. Assiste mais um vídeo, se inscreve e nos vemos no próximo. Tchau!